E se eu dissesse para vocês que tem um Judas que não é traidor e que ele escreveu contra a traição da fé, contra a traição do verdadeiro evangelho, contra a traição da palavra, e que nos encoraja a lutar por essa fé e por esse evangelho verdadeiro. Aproveitando, vamos ler, então, o penúltimo livro da Bíblia, Carta de Judas. Você pode considerar capítulo 1, mas em regra não tem capítulo. Carta de Judas, verso 1 ao 5. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhe a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, por Senhor ter preservado a verdade do Evangelho. Deus, eu te agradeço porque o penúltimo livro da Bíblia vem nos exortar a manter firmes naquilo que está escrito até agora. Naquele tempo era muito comum o nome Judas. Inclusive, no Novo Testamento, nós devemos ter aí uns 5 a 6 Judas envolvidos na história do Evangelho, e Judas diferentes. Era um nome muito comum. É o nome Judá. Mas desde Judas Iscariotes, esse nome ele deixou de ser usado, pelo fato que aconteceu. Mas quem é esse Judas que nós estamos lendo aqui, se não é o Judas tão conhecido como Judas Iscariotes? Ele mesmo se apresenta. No primeiro verso que nós lemos, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E quem é esse Tiago? O Tiago é o meio-irmão de Jesus. Falamos meio-irmão de Jesus porque Jesus não veio sanguíneo de José e os demais irmãos dele sim. Então esse Tiago não é aquele Pedro, Tiago e João que nós vemos sempre juntinho. Esse não é o discípulo, o apóstolo Tiago. Este é o Tiago, irmão de Jesus. E Judas também é o meio-irmão de Jesus. Mas talvez a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: por que Judas e Tiago não entraram na história do Evangelho? Por que nós não vemos falar neles? Vocês já pararam para pensar? Você sabe por que não? Porque eles estavam lá, mas estavam do lado de fora. Sabe quando o Evangelho vai narrar que Jesus estava pregando e a família dele chegou e falou que ele estava fora de si? Pois é, eles estavam do lado de fora, querendo que ele deixasse de fazer o que estava fazendo. Porque eles entendiam que ele era um louco, que ele estava alucinado. Possivelmente, tirando Maria e José, que foram ministrados pessoalmente por Deus, nenhum dos irmãos de Jesus haviam crido nele. Eles ficaram de fora. Mas acontece que foi notório o que aconteceu com Jesus na morte. E todos souberam disso, e Judas também. E eu fico imaginando que, em determinado momento, depois da morte de Jesus, alguém chega para Judas e fala: Judas, não tem o seu irmão Jesus? Judas, sim, aquele mentiroso, ele foi morto. Prova de que ele era um mentiroso é que ele foi morto, porque senão ele estava aí reinando. Mas possivelmente alguém fala: não, Judas, eu vim aqui exatamente te falar que eu ouvi dizer aí que ele ressuscitou. Vocês acham que isso não aconteceu em algum momento? Não, em algum momento alguém teve que chegar para Judas e falar: seu irmão ressuscitou. E aí a história começa a ser diferente. Porque depois que Jesus ressuscita, é que a história dos discípulos muda, e a nossa história, irmãos, ela foi mudada por essa ressurreição.
Você acha que a nossa fé seria a mesma se o evangelho tivesse parado na morte de Jesus? Possivelmente nós ficaríamos com muitas dúvidas, porque afinal, se nem ele ressuscitou, como ressuscitaria a nós? A maior prova da veracidade do evangelho é a ressurreição de Jesus. Ele apareceu a muitos. E um deles que Jesus apareceu, que está lá em Coríntios, é Tiago. E possivelmente aí é diferente. Porque enquanto eles viam Jesus como um homem, eles acreditavam que ele era um mentiroso, um louco, um sonhador. Mas quando Jesus aparece ressuscitado, aí não tinha como mais. Eram provas inegáveis, porque todo mundo soube que Jesus havia sido morto. Sabe por que todo mundo soube? Porque quando Jesus andava com 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus fala: o que está acontecendo? Eles falam: será que o Senhor é o único que não sabe o que está acontecendo? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Todo mundo sabia da morte de Jesus. E todo mundo ficou sabendo da ressurreição de Jesus. Então, os irmãos de Jesus, eles se convertem, porém, em tempo posterior. E aqui está ele, escrevendo, para alertar os irmãos do falso evangelho. Para exortar os irmãos a lutar pela fé evangélica. Fernando, na Bíblia tem fé evangélica? Tem não. Só que é lutar pela fé. Mas não é uma fé qualquer, porque hoje tem até o pensamento positivo, eles acham que é fé também. Então tem uma fé que é a fé verdadeira, que é a fé relatada no Evangelho. Então quando eu chamo de fé evangélica, não é a fé da igreja evangélica, mas é a fé evangélica por ser a fé do Evangelho. E ele então vai vir aqui falar, nos exortar a exercermos este trabalho. Algumas versões vão falar combater em função da fé. Outras vão dizer trabalhar, insistir, defender. Mas é no sentido de guerra mesmo, porque não é algo tranquilo. Isso envolve uma batalha e uma luta. E quando se fala de guerra, se fala em militantes, em alistados. Então Judas, ele começa aqui agora a dar algumas características desse exército. E só para vocês saberem, eu quero acreditar que esse exército é eu e você. Eu quero acreditar que você está nessa lista aqui. A não ser que você esteja na lista dos infiltrados. E se for, né, que haja arrependimento e conversão. Ele vai dar as características desse povo que luta pela fé. E ele vai dizer, aos que foram chamados. E nós, irmãos, nós fomos chamados para pertencermos ao reino de Deus. E talvez você está hoje aqui e acha que não, que você não foi chamado. Que você está aqui porque você quis estar. E é interessante a gente pensar nisso, porque a gente nunca acordou do nada e falou assim, hoje eu vou tomar uma decisão saudável na minha vida. Eu vou procurar um Salvador e eu sei onde encontrar. Não, para que isso acontecesse, alguém precisou pregar, alguma mensagem você precisou ouvir, algum testemunho, alguma canção, mais algo precisou te chamar. E seja lá o que foi o que te chamou, foi Deus que usou aquilo como meio, por meio do Espírito Santo, para te chamar. Então o fato de você estar aqui hoje é um motivo de grande alegria, porque você foi chamado por Deus. Porque Deus olhou para você e viu você entre milhares de milhares, e Ele viu você e te chamou. E louvado seja Deus porque nós estamos aqui. E vai também dizer que nós somos amados de Deus Pai. Está no verso 1, tá, irmãos? E a maior prova do amor de Deus é Ele ter entregue o Filho dEle para morrer por nossos pecados. Essa é a maior prova. Mas Deus, essa não é a única prova, é a maior. Tudo que acontece com nossas vidas é prova do amor de Deus. Tudo. Todos os nossos dias. Se você parar e observar as coisas que Deus construiu para nós, porque se você observar, as coisas da terra foram construídas para o homem. A natureza. Tudo foi construído, se pararmos para pensar, tudo foi para a glória de Deus, mas tudo envolve o homem na criação. Deus decidiu nos exaltar além da criação. Nós não somos superiores a nenhum seres celestiais, mas nós também
não somos os inferiores da terra. Deus resolveu nos colocar em condição diferente na terra. E nós somos amados de Deus. Mas talvez a mensagem mais importante dessa característica dos servos é que nós somos guardados em Jesus Cristo. Porque você sabe que toda guerra, toda batalha, há perdas, há derrotas também. Vidas são ceifadas. Mas nós, combatentes do Evangelho, nós nunca perdemos. Nós podemos perder a vida, mas não a verdadeira vida. Nós perdemos essa vida física, mas não a vida eterna. Por isso nós sempre somos vitoriosos, mas não significa que nós não perdemos batalha. Nós perdemos sim. Por muitas ciladas do próprio Satanás, muitos crentes têm morrido. Mas isso não significa que eles perderam. Porque a recompensa e a continuidade da vida estão guardados em Jesus Cristo. E no verso 2, vai dizer algo que nós temos, mas ele deseja que aumente. Ele vai dizer que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Para multiplicar você já tem, só que pode aumentar. E o que é a misericórdia? Nós conhecemos muito bem que as misericórdias de Deus se renovam todo dia nas nossas vidas. E o que é a misericórdia de Deus? É Deus não te dar aquilo que deveria te dar. É Deus não dar a você aquilo que você merece. Por isso, não é legal você pedir a Deus, dá de volta o que é meu. Você não sabe o que é seu. E muito menos, Senhor, me dá o que eu mereço, porque o que você merece não é bom. Mas a misericórdia de Deus retém o que você merece, e Ele te dá exatamente aquilo que você não merece, que é aquilo que Cristo conquistou para a sua vida. Aí Ele vai dizer a paz. A paz é exatamente por estarmos reconciliados com Deus, exatamente por Ele não estar nessa luta, Silas, para combater conosco, porque quem somos nós para resistir contra Deus? Se Deus continuasse litigando contra o homem, nós chegaríamos ao fim, a humanidade já teria chegado ao fim. E que também o amor nos seja multiplicado. Mas aí Ele vai começar agora, exatamente a nos chamar a combater essa fé. O verso 3 diz o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação, perceba que ele iria escrever acerca de um princípio nobre, a respeito da salvação que temos em comum. Senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. O que é uma fé entregue uma vez por todas aos santos? E por que Judas está falando dessa maneira? O que ele está querendo dizer é que a fé que precisava ser conhecida de nós, ela já foi entregue, ela já foi escrita, ela já foi manifesta, ela já foi publicada, Jesus já ensinou, está fechado. Isso é para você saber que toda novidade que surgir do Evangelho é uma falsidade. Que toda revelação nova não provém da verdade. Que todo sonho que alguém tem direcionando para fazer uma coisa diferente, que não está relatado ainda no Evangelho, ele está querendo dizer que essa fé que foi dada uma vez por todas é a verdadeira. O que exceder dela já é falsidade. E se você acha que isso não acontece no nosso meio, louvado seja Deus pela sua inocência. Porque no tempo de Judas, os grandões estavam lá, os discípulos, os apóstolos, aqueles pregadores fervorosos, aqueles caras cheios do poder, estavam lá para combater essas heresias, e ainda assim os falsos mestres estavam infiltrando nas igrejas. Você acha que só porque aqui tem o Super Wilson isso não aconteceria? Claro que não. Infelizmente, qualquer local, onde Paulo estava, tinha lá os falsos mestres enfiados, onde Pedro estava, lá estavam os falsos mestres enfiados. E é por isso, irmãos, que nós precisamos viver essa luta de lutar pela fé evangélica, pela fé verdadeira. Porque certo é que nos últimos dias aumentarão os falsos mestres, os apóstatas. E se nós não tivermos nos últimos dias,
nós estamos chegando perto deles. Porque não é possível. Porque se a coisa caminhar muito além do que já tem caminhado, de fato é muito feio a coisa. Eu acredito que ou nós já estamos em algum tempo da revelação futura, ou nós estamos entrando nela. Irmãos, aqui ele vem, então, Judas, a nos exortar exatamente a lutar por essa fé que foi entregue. Olha o que vai dizer no verso 4. Por que isso? Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muitos tempos, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. E você observa que eles infiltraram e não foram notados. E aí é que está o problema. São sorrateiros. E só na caixa esse mês, eu vi lá livros desses hereges, desses criadores de falsos evangelhos. Um deles, que termina com alguma coisa de ONG, alguma coisa assim, ele diz que o profeta que veio antes de Jesus, me fugiu o nome dele, me lembra aí, quem anunciou Jesus? João Batista. Ele diz que João Batista, ele se exaltou além do que podia, que ele quis ter glória para si, e por causa disso, Deus tesourou ele saiu do caminho. Mas que esse cara agora, 2000 anos depois, ele é o João Batista. Só, irmãos, que tem crentes que caem na lábia. E o pior é que são os mais fervorosos na evangelização. Os caras distribuem livro que se nós tivéssemos que comprar, seria em torno de 20 a 30 reais, mais frete. Mas eles distribuem de graça para todo mundo. Chegou um livrinho lá de um Seiton Noye aí, que eles ensinam até o jeito de você orar lá, fazendo as movimentações na voz, eles ensinam. Os caras já entregam ensinando a orar do jeito deles, e aquilo mexe com a mente de muitas pessoas. E observe que isso aqui é sorrateiro. Mas o que, de fato, está sendo combatido nessa carta de Judas? São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Talvez esse seja o falso evangelho mais fácil de um crente cair. Por quê? Porque, de fato, às vezes, a carga do reino de Deus parece pesada demais. Principalmente quando nós caímos em algum pecado. Principalmente. E crente peca, irmãos. E aí a gente fica pesado, consciência pesada, a gente fica para baixo. E aí chega um pregador e fala que está tudo bem. Que independente do que acontece com a sua vida, você está vivendo o tempo da graça. É uma graça ilimitada. É uma graça que, na verdade, ultrapassa o limite da graça. Não que a graça de Deus tenha limite, mas é porque as pessoas tornam a graça de Deus, eles modificam o que seria graça. Ultrapassa o limite daquilo que Deus propôs, de modo que a pessoa tem tudo na vida, exceto a graça. E a graça de Deus, ela é capaz de perdoar qualquer pecado? Sim. Mas então, Fernando, essas pessoas que falam da graça liberal não estão certas? Elas até estão certas no sentido da extensão da graça. O que elas estão erradas é que elas não estão com a graça. Somente isso. A pessoa acha que está num nível de graça, mas nem na graça está mais. Porque a graça foi para nos libertar do pecado. Isso, de fato, é graça, é salvação. Mas as pessoas abrem mão disso para viver algo totalmente fora do Evangelho de Jesus. E isso, irmãos, por que isso pega no nosso meio? Digamos que tem um irmão em pecado. Vamos dizer que tem alguém que caiu no adultério e não está conseguindo sair do adultério. Mas ele está com a consciência pesada, porque ele sabe que para o céu ele não vai também não. E aí, por mais que ele esteja mergulhado naquele falso prazer momentâneo, ele também quer ir para o céu. Aí chega alguém e fala, não, meu irmão, sem regras, sem limites,
o tempo agora é outro. Nós vivemos uma graça sem fim, sem limites. Esse irmão vai para casa aliviado, irmãos. Anestesiado. Isso é a mesma coisa quando você está doente, alguém te aplica uma anestesia. Ele vai para casa sem aquele dor na consciência, sem aquele peso da cobrança do Espírito Santo, falando, muda de vida. Porque ele entende que está tudo bem. Inclusive, Deus der que vai até abençoar para dar certo, para ninguém descobrir, para não acontecer nenhum problema. Tem gente que chega nesse ponto de crença, acreditando que Deus estaria trabalhando para o mal. Mas isso não é verdade. E embora a maioria desses, da graça liberal, acredite que estão caminhando para o céu, infelizmente, eles estão indo para o inferno. Olha o que está no verso 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Se nós continuássemos lendo a carta de Judas, nós iríamos ver vários exemplos de condenação. O que Judas está fazendo é o seguinte, ele poderia só dar a mensagem, mas ele fala assim, não, eu vou dar uns exemplos para esse povo ver que Deus não brinca não. Porque o povo está achando que Deus, pela graça dele, não corrige ninguém. A pergunta é, o povo de Israel era um povo escolhido? Era. Era um povo amado de Deus? Era. Mas só que muitos, Deus eliminou no deserto. Por mais que eram escolhidos, por mais que era o povo amado, por mais que era o povo que Deus cuidava, pela incredulidade deles, Deus os matou no deserto. Isso aconteceu com muitos outros exemplos. E até os anjos sofreram condenação. O que Judas está querendo dizer é, não se engane. Você que perturba a graça de Deus, que distorce a graça de Deus, o seu destino é a condenação. E que Deus tenha misericórdia de nós, que isso nunca venha acontecer no nosso meio. Você pode se colocar de pé, irmãos? Nosso tempo já está chegando ao final, eu não quero estender além. Eu sei que tem uma palavra de Jesus que é extraordinária, que talvez é o som que mais ecoa na nossa mente como benefício de perdão de pecados. Quando Jesus diz para alguém assim, os seus pecados estão perdoados. Irmão, sabe o que é isso? Isso é graça. Só que Jesus, ele continua a frase. A frase não acabou aí, ele disse, vá e não peques mais. A graça, ela não é um direito para nós vivermos em pecado, fora do limite moral, fora do limite espiritual. Mas a graça é para nós vivermos mais apaixonados por Deus, mais intensos por Cristo, mais cheios do Espírito Santo, mais fortalecidos na fé. Irmãos, nós vimos aqui sobre combater o falso evangelho, sobre lutar pela fé verdadeira. Você precisa conhecer os falsos? Não. Eu trabalho no guichê de caixa há 10 anos, e eu sou capaz de ver uma nota falsa na mão de um cliente à distância, antes que ele me entregue ela. Mas eu nunca estudei a nota falsa, mas eu conheço todos os dias a nota verdadeira. O que eu quero dizer para vocês? Estude a palavra, se dedique na palavra, porque aqui foi selado tudo que nós precisamos acerca da fé. Porque aí no dia que alguém acrescentar uma palavra, tirar uma palavra, nós saberemos que é um falso profeta, que é um falso ensinamento. E o pior é que essas pessoas, elas não vão para o inferno sozinhas, parece que elas se negam a ir sozinhas, elas querem companhia, elas querem levar a gente junto. E o pior de tudo, que elas não ficam no canto delas, elas querem igrejas para pregar, elas querem irmãos para discipular. Então, irmãos, fiquem atentos ao verdadeiro evangelho. E dentro das suas forças e dos seus limites, lute pela fé evangélica. Nós não temos sido uma igreja que luta pela fé. Nós estamos sendo muito sociais. E, infelizmente, eu participei de um evento da Presbiteriana Renovada que eu fiquei assustado. Muita política. Muita política. Mas que Deus possa renovar a nossa estrutura na palavra. De condenação de pecado. Está vindo aí, o mês que vem, lições para falar do pecado. Prepara. Se alinha aí.
porque Deus vai limpar. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, pela palavra preservada, ó Deus. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que Judas teve de se converter, de ver Jesus ressuscitado. Deus, nós não vimos pessoalmente naquele tempo, Senhor, mas nós cremos na tua ressurreição, pelas provas inegáveis, pelo testemunho que o Senhor nos dá, pelas formas que o Senhor manifesta a nós. Deus, traz à luz todo o teu evangelho ao nosso coração, que aquelas passagens difíceis, ó Deus, que às vezes nós não sabemos interpretar corretamente, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que todos nós podemos entender da tua palavra e pregar da tua palavra. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos livra destes falsos profetas. E que a luz da tua palavra faça ser manifestado os falsos profetas dentro das suas igrejas. Pai, infelizmente nós sabemos que tem igreja que sabe dos falsos profetas, mas ama eles. Pai, infelizmente nos últimos dias o povo terá líderes conforme o coração deles. Mas Deus preserva a sã igreja, Deus. Preserva a sã doutrina. Preserva a tua palavra, Deus. O Senhor manteve ela intacta por milhares de anos, não é agora porque a tecnologia chegou, porque as artimanhas aumentaram, porque as propagandas aumentaram, não. Eles não vão prevalecer, Deus. Pai, blinda a mente dos nossos filhos, ó Deus, que estão muito suscetíveis a esses falsos ensinamentos. Deus, proteja os nossos jovens. As pessoas, ó Deus, que estão em pecados frágeis, ó Deus, que o Senhor possa trazer uma restauração, um renovo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Não afaste de nós a tua misericórdia, a tua graça, a tua paz, porque sem o Senhor, Deus, nós não podemos. Amém? Guardados em Jesus Cristo. Louvado seja Deus.